Então vamos lá. Eu vou começar hoje falando sobre isso. Eu dei esse título, Prossigo para o Alvo. Mas a Deise deu o título dela nessa série, na mensagem dela, de que uma coisa faço. Não é isso? Então, se você não assistiu, assiste lá. Porque nós estamos usando também a passagem de Filipenses, mas eu vou começar com um texto que eu preciso te falar, porque Deus me falou bastante sobre ele, bem simples, mas tem algo aqui para todos nós. Então, vou fazer uma composição com quinta-feira, que eu comecei falando sobre vamos avançar. Eu não falo que eu vou avançar porque eu estou empolgadinho, não, porque é propósito de Deus, diga aleluia. Aí, gente, Deus não retrocede. Outra coisa, não tem tempo ruim para Ele. Ele avança, 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 avança e vai embora. Tá certo? Então, se nós estamos inseridos, como eu comecei a falar aqui na quinta-feira, no propósito dEle, e a gente procura identificar, segurar no nosso coração que nós estamos na vontade dEle, e a gente faz parte dessa engrenagem, como eu disse quinta-feira, do corpo de Cristo, que vive para um propósito, não é simplesmente só o umbigo da nossa vida, e a gente tem que aprender, e a partir de 2019 a gente vai balanceando muito bem isso, porque eu não posso ter uma visão apenas minha vida, desinserida de uma engrenagem, que eu sou corpo de Cristo, diga aleluia. E aí está um grande segredo de avançar, como eu comentei na quinta-feira, é um trem, né? Fora do trilho, não funciona, ele tem tudo certo com o trem, mas ele não anda, ele está emperrado, porque ele está fora do trilho, que é o propósito de Deus, diga aleluia. Então essas coisas, queridos, ela precisa estar bem clara no nosso coração, ok? Você faz parte de uma engrenagem, você tem valor, você não é uma pessoa desconsiderada, Deus te considera como peça importante do avanço do reino de Deus sobre a face da terra, e Ele vai te usar em 2019. Eu falei no encontro passado, gente, não fica preocupado, mas eu não sou pastor, eu não sei a Bíblia, às vezes eu não lembro do versículo. Deixa eu te falar uma coisa, se você é da Academia da Fé já há um tempo, você tem tesouro e verdade depositada dentro de você. Principalmente aqueles que já passaram pela escola. E sabe o que Jesus falou? Olha só, quando vocês tiverem que falar, vocês não se preocupem não, que eu vou colocar as palavras na boca de vocês. Diga aleluia. Gente, isso quebra com toda a timidez, com todo medo, sai dessa inserção do ser humano, da incapacidade, quebra a força do inimigo dizendo que você não vale nada, você não sabe nem ler, você não sabe nem falar. É isso que ele está te restringindo. Alguém está compreendendo? Por quê? Porque você tem valor. Até parece que nós estamos aqui do nada. E Deus falou assim, não sei por que o Elinho apareceu. Ele apareceu, então eu vou ver o que eu dou um jeito de fazer com ele. Está tudo na programação de Deus. Você é uma peça importante para Ele. Se você meditar nisso, cara, a tua estima vai subir. Aleluia. Nós não somos uns largados aí, nós somos corpo de Cristo. Isso é que é maravilhoso, né? Eu vou fazer uma série também esse ano sobre o corpo de Cristo. Algumas coisas nós temos que compreender. Quando a gente tem essa visão global pelo reino de Deus e a visão dEle, a nossa vida anda. Porque a gente se encaixa nos propósitos dEle. Diga aleluia. Não é isso? Nós não somos dele, comprados, então legal. Então vamos lá, nós vamos prosseguir para o alvo. O que é bom é de antemão você saber que Deus não programa nada para o fracasso. Olha o que eu estou te falando. Ele não programa nada para o fracasso. Ele programa tudo para ser bem-sucedido de acordo com o que Ele vai fazer. Ele determinou isso. Vamos tirar aqui só para ler esse verso que eu li aqui na quinta-feira, mas eu sinto desejo de ler contigo nessa reunião. Você pode ir comigo a Isaías, capítulo 55? Veja Isaías 55. E agora se insere aí dentro desse verso, que é o verso número 11. Aleluia. Então está escrito, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará, progredirá, crescerá naquilo para qual eu a designei. Diga glória.
Então entenda isso, Ele não te programou para o fracasso. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Do fracasso Ele me resgatou para agora estar no corpo dEle, cumprindo um propósito que dá certo, aleluia. Se não der certo é porque eu não entendi a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem para que a minha vida, os meus planos e tudo que eu pensei e quero fazer aconteça. Não é bem assim. Isso não é caminhar com Deus debaixo da vontade dEle. E tudo que Jesus fez foi caminhar com Deus debaixo da vontade dEle. E Paulo diz assim, toma cuidado, Elinho. Lá em Efésios capítulo 5, desperta a tu que dorme, os dias são maus e tal. Toma cuidado, por esse motivo, faz o seguinte, cara, procure compreender qual é a vontade de Deus. Procure perceber, logo nesse início que nós estamos conversando de 2019, o que Deus te fala. O que Deus te mostra, eu estava falando nas reuniões anteriores, eu estava dizendo, gente, Deus Ele sempre se antecipa. Preste bem atenção, Ele sempre antecipa. Olha que interessante, lendo Gênesis, está lá no capítulo 7, a gente vai vendo que quando Deus olha para Noé, vê que era um homem justo e chegou e falou, cara, olha só, deixa eu conversar contigo. Quando ele conversa, ele traz uma proposta para os dias adiante. Quando Deus conversa com Abraão, conversa a respeito de, olha só, eu estou para destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes que ele fizesse, ele primeiro conversa, ele antecipa, ele fala, ele anuncia as coisas. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Olha a importância, gente, nós andarmos alinhados com aquilo que Deus anuncia, com aquilo que Ele fala para mim e para você, para nós respondermos, que nós estamos seguros nesse caminho. E o propósito dele, que é o plano melhor, é o melhor, é o que dá certo, é o que me faz acertar o alvo, que já está pronto. Diga amém. Lembra? Abraão sai da sua terra na proposta de Deus, Deus conversou com ele, anunciando tudo. Cara, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você pai de uma grande... Nada disso tinha acontecido, ele veio conversar com ele, anunciando coisas. Pediu, sai dessa terra. Então você vê, Abraão foi respondendo. Ele trouxe até o sobrinho dele, que nós conhecemos, Ló. Mas só que no meio dessa jornada, eu não sei se Ló ficou muito empolgado, que a vida dele crescia, progredia e prosperava, né? O gado dele começou a crescer muito, que beleza. Que beleza. Ele ficou muito empolgado com isso e em um determinado momento lá, porque os pastores dele estavam brigando por apacentar, e aí Abraão falou assim, cara, faz o seguinte... Você decide para onde você vai. Se o que você escolher, eu escolho o outro lado. Naquele momento, Ló tinha que ter agarrado os pés de Abraão. Se Ló tivesse ficado com Abraão, não sofreria o que ele sofreu. Você tem que ler em Gênesis capítulo 13. Nós sabemos da história. Aparentemente, um caminho. Olha só que interessante. Vá comigo aqui a Provérbios. Provérbios 14. Escuta, hein? Você sabe que 2019 vai ser o produto da sua escolha e da minha. Guarde bem isso. Mas veja, olhem para cá antes da gente ler, Provérbios 14. Mas eu quero te falar uma coisa. Mas não é um produto simplesmente assim, eu vou escolher e chego lá. Não, escuta, o produto tem que ser daquilo que Deus me mostra. Tem que ser a resposta ao que Ele me pede. Aí a gente carimba o alvo em 2019. E obviamente vamos seguindo adiante. Agora olha só para você lembrar, Provérbios 14, verso número 12, há o mesmo verso em Provérbios 16, 25, perdão. Então, Provérbios 14, verso 12. Há caminho que o homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Beleza. Lembra da história de Ló? Ele escolheu Sodoma e Gomorra porque a campina era boa, né? Dava um capim maravilhoso, e o gado engordava, e ele provavelmente olhou, caramba, eu vou ficar rico mesmo. Só que ele escolheu o lugar errado. Alguém está entendendo isso?
Ele devia ter agarrado e ficado com o seu tio. A escolha foi tão ruim que por causa de Abraão, os anjos foram lá libertar Ló daquele lugar. Não só ele perde tudo, como ele também perde a sua esposa. Eu vou fazer um comentário. E outra coisa interessante sobre a vida de Ló, cara, é que ele fica desesperado. Dali por diante, a vida dele é só um fracasso. Ele comete incesto com as suas filhas. Não estava na programação de Deus isso. Quantos aqui entendem que as nossas decisões e escolhas fazem a nossa vida? Para o bem ou para o mal? Ah, mas por que Deus não fez alguma coisa? Porque Ele vem sinalizando aonde a gente deve caminhar, Ele vem iluminando e falando comigo aquilo que eu preciso responder. Porque ali é um caminho seguro, ali é um caminho de construção. Diga aleluia. Gente, não é mais tempo para a gente ficar iludido com esse mundo, com as coisas desse mundo. Tem muitas coisas que eu vou conversar contigo, mas isso aqui é algo que eu preciso dizer para você. Ok? Temos que ser sábios. Mas o caminho que Deus aponta, ou aquilo que Ele te mostra, ou te fala, é o caminho da bênção. É o caminho do progresso, do crescimento. Porque é assim que Ele trabalha. Muito interessante. Então vamos lá, iniciar esses versos aqui. Isaías capítulo 43, no verso 18. Veja que coisa interessante. Deus falando para mim e para você. Não se lembrem das coisas passadas. Esqueçam o que se foi. Aqui tem esse conteúdo que depois eu vou esmiuçar mais um pouquinho, mas passado, ele é a totalidade da nossa vida. Porque nós somos aquilo que já foi, que está indo agora também, e está indo agora também. O momento nosso é muito rápido. Passou já. Passou. Então, as coisas do passado, elas podem prender demais a nossa vida. Tanto é que está escrito assim, ó, não considere as antigas, não vivam no passado, ou do passado. Esse é um detalhe interessante, gente, e eu quero te mostrar. Deixa eu dar esse exemplo, ele é legal. É simples, mas é assim mesmo, vai prestando atenção. Está aqui o meu carro, e eu estou com um farol na estrada, ok? Beleza. No lugar onde eu estou, o farol ilumina aonde eu vou, até onde preciso ir. Obviamente, não é um farol de 300 quilômetros. Mas olha a simplicidade que eu estou te falando. Deus também Ele faz isso na nossa jornada. A nossa jornada com Ele, de caminhar com Ele, é sempre iluminada, para que a gente reconheça a direção a ser seguida. Mas pastor, peraí, mas eu não estou vendo lá depois daquela curva. É mesmo, você não chegou na curva. Olha o ridículo agora. Por mais que então eu tenha um farol ligado e eu estou aqui, eu não posso prosseguir se eu não acelerar. Mas eu já fui iluminado, eu já sei o que eu tenho que fazer. E se eu não faço? Eu simplesmente fico com aquela iluminação que eu tenho, com aquilo que Deus me disse. Eu aprendo algumas coisas com essa. Uma delas é o seguinte: Deus não te dará nada se você não responder a Ele primeiro no que Ele já te pediu. Então, se Ele vai falando ao meu coração e eu não respondo, e aqui é um detalhe legal, eu respondo porque eu ponho o pé no acelerador e ando de acordo com a iluminação que eu estou tendo. Esse andar é um andar de fé. É um andar desconfortável na maior parte das vezes desse mundo natural, de coisas que eu percebo naturalmente. Eu vou te falar, esse andar e acelerar sempre será desafiante. Em 2019, Deus vai te desafiar. Eu também estou rindo porque Ele também me desafia. E o detalhe é que Ele te desafia, e esse espaço de caminharmos na iluminação que Ele está falando, na direção que Ele tem dado, então nós vamos respondendo, nós vamos caminhando.
É sempre desafiante, exige de nós esse posicionamento chamado fé. Então não tem muito a ver com o natural, tá tudo beleza, então eu vou. Eu falei quinta-feira, Paulo disse assim, olha, uma porta se me abriu no Senhor, 1 Coríntios 16, 9, mas ele já colocou assim, mas há muitos adversários. Quer dizer que então os adversários é o retrato de que aquela porta não é de Deus? Claro que não. Quem está entendendo a simplicidade disso aqui? Agora olha que legal, beleza, então eu vou respondendo, eu estou acelerando. Então, olha lá, você respondeu algo que você já sabe, Deus está falando contigo. Respondeu, você está andando. Sabe o que acontece? O teu farol também agora vai mais à frente. Eu não respondo, beleza, tem 30, 40 metros de farol. Acelerei 1,5 metro. Ei, o farol andou 1,5 metro. Mas eu recebi iluminação. Deus falou comigo. Perfeito, nada acontece se eu não responder. Se eu não respondo, não virá mais. Quem está entendendo isso aí? Beleza, então eu vou continuamente respondendo. Cheguei naquela curva que eu estava vendo. Mas agora você já está vendo um caminho que antes você não via mais. Mas porque eu e você respondemos e chegamos aqui, agora há iluminação para continuar. Prosseguir para o alvo é exatamente isso. A jornada de 2019 tem um propósito de Deus na sua vida e na minha. Tem uma iluminação nesse farol que Ele vai abrir para você. Mas é importante que eu e você, a gente possa responder. São desafios importantes. É uma resposta sempre de fé, andar com Deus. Agora segura, simples também. A gente está lendo ali. Não lembre das coisas passadas. Ali, esquece o que se foi. Nem considere as antigas. Ou seja, não viva preso ao passado. 2018 já era, gente. 17, 16, 15, já era. Então, olha só. O que o inferno faz? Ele faz e pega esse farol do nosso carro e ilumina atrás. Aí bota farol de milha, aí bota LED, para a gente ficar... fica iluminando atrás. Ninguém pode andar para frente olhando para trás, mas ele vai e mete um farolzão na nossa traseira que eu vou te falar. Eu nunca vi um carro doido desse, que ao mesmo tempo olha para frente e olha para trás. Nunca vi. Aí ele acende tudo. Ele acende momentos difíceis, momentos que ainda não foram resolvidos. Olha bem o que eu falei, ainda não foram resolvidos, mas vão ser. Uhul! Mas não, ele acende o farol do fracasso. Ele acende o farol da derrota, não dá mesmo, estou preso. Não tem como a gente nem prestar atenção para a iluminação que Deus está nos mostrando nesse ano. Não dá para andar para frente olhando para trás. É profético. É profético. Estou só brincando. Para você ver, eu não estou falando algo que não está na palavra, porque antes de Deus dizer algo, e esse é o que é o detalhe, o verso 18 vem antes do 19. O pastor está variando. Você não captou? Porque eu vou te mostrar o 19. Mas antes dele mostrar o 19, ele tem que falar do 18. Aí, preste atenção. Esse farol aqui, chuta ele, acaba com ele. Apaga esse farol. Por quê? Olha só o 19. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Olha lá, ela está surgindo, vocês não percebem? E olha só, eu estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras o quê? Devastadas.
Então, queridos, olha só, se coisas não foram resolvidas ou ainda estão para ser resolvidas, se bagaço e coisas ficaram para trás, e umas várias situações, esquece! Senão não vamos perceber a iluminação nova e coisas novas que estão chegando. Há um tempo novo para a igreja do Senhor, há um tempo novo, cara, um momento novo para a igreja. E o passado é um massacre muitas vezes, porque nada mudou, pastor, tem 5 anos que não muda. E não fala isso para mim, não. Porque nós somos aqueles que não desistem. A gente continua avançando, porque tudo é um momento de ciclos. As coisas acontecem com ciclos. De tempos em tempos há uma manifestação de Deus. Não me pergunte, mas é assim que funciona. Mas um novo tempo está chegando. Isso é uma mensagem minha, não. Já vi outros homens de Deus falando a mesma coisa. Para a igreja, para nós, situações da tua vida, há um tempo novo. Eu não posso duvidar disso, eu não posso ficar preso olhando num farol para trás que o inferno aponta. Eu não vou descobrir nada, não vou perceber nada daquilo que Deus está fazendo. Os posicionamentos de caminhadas com Deus, é expectativas de fé, gente. Alguém lembra que Elias disse assim, não vai chover durante 3 anos e meio, e não choveu mesmo. Agora, um dia ele percebeu no coração dele e falou assim, Acabe, prepara o teu carro, ajeita ele, toca e desce, porque é o seguinte, vai chover muito. Acabe foi e respondeu a palavra do profeta. E aí o que acontece? O profeta foi orar, beleza, ele tinha percebido, aí chegava para o seu assistente e falava assim, vai lá dar uma olhadinha para o céu, vê o que tem. Aí o garoto voltava, não tem nada. Daqui a pouco ele mandou de novo, vai lá dar uma olhadinha. Eu voltava dizendo, não tem nada. Até que uma hora, acho que foram 7 vezes, se não me falha a memória, né? Aí na 7ª vez, volta lá, olha, profeta, o negócio é o seguinte, eu olhei e eu vi uma pequena nuvem que cabia na palma da mão. Elias se animou e falou, meu irmão, vamos preparar porque a chuva vai chegar, vamos embora. Às vezes é isso que acontece, em 2019 Deus vai te falar um negocinho pequenininho. Ele vai te mostrar como se fosse uma nuvem na palma da tua mão. Você tem que enxergar isso. E você entender que a tua dinâmica de você responder a Ele naquilo que Ele está te falando, são posicionamentos de fé, vai fazer as coisas novas chegarem. Não vai cair no nosso colo se não for uma resposta de fé. Quem está entendendo o que eu estou te falando? É importante demais guardar isso. Essa é uma mensagem que encaixa para cada um de nós nos desafios e coisas que Deus tem como proposta para todos nós. Porque nós vamos chegar lá. Quem quer chegar no alvo? Eu quero chegar, porque o alvo não fui eu quem criei, não sou eu que estou determinado a ir para lá. Deus vai me levar a partir do momento que eu acelero e respondo à iluminação que Ele está me dando. De entendimento. De saber coisas que eu preciso fazer. Eu preciso respondê-lo. Diga aleluia. Então veja, já disse tudo. Eu quero te falar só mais uma coisa. Essa passagem, ela mostra nitidamente esse momento de passar de uma fase para outra. Eu percebo isso no meu espírito, gente. Eu estou dizendo para vocês, e às vezes, eu falei aqui, eu comentei, deixa eu comentar isso. Eu não sei quanto você acredita, né, mas tem coisas que são bacanas da gente ver no mundo do espírito, né, entender coisas. Por exemplo, você sabe que numerologia na Bíblia tem um significado muito importante, né? Então, o número 3 representa a Trindade, número 5, a graça, número 7 é o número perfeito de Deus. Mas tem outros números. Eu já olhei, fazendo aquele inventário de coisas na minha vida particular, ou mesmo no ministério, que parece que tem coisas na minha vida que trabalham de 10 em 10 anos. Ah, Jesus! Podia ser de ano em ano. 10 em 10 anos. Vou te dar uma. Eu sei, tem coisas novas. Nós vamos fazer esse ano, em junho, 10 anos de Academia da Fé. Tem coisas novas. Há um novo tempo para esse ministério. Chegando. Já vi a nuvenzinha, garoto.
Já vi a nuvenzinha, estou olhando para ela, meu irmão, vamos embora correr, se tu vai comigo também, de motocicleta, uau! Mas não está não está preto, não está... Por exemplo, eu fui ordenado em 1994, mas efetivamente com o que Deus havia colocado no meu coração, para que eu trabalhasse a igreja, edificasse a igreja, que é a minha paixão, a minha chamada, só em 2004, 10 anos. Não ri não, chora comigo. Aí você vê, né? Sabe que 10 significa número de prova, teste, 10 pragas do Egito para então a libertação do povo acontecer. Uma nova fase aconteceu. Então o que eu olho para mim é que eu estou sendo provado e testado a cada 10 anos. Aguenta, peão. Mas eu entendo como é que Deus ele trabalha por ciclos. Você sabe por quê? Eu vou terminar dizendo isso para vocês. Por que ele trabalha por ciclos e temporadas? Porque ele te prepara nas temporadas. Um CEO não pode ocupar aquele espaço se ele não estiver preparado para ele. Então, Deus tem um novo tempo para a sua igreja, algo para você avançar e eu também, mas nós precisamos estar preparados para passar de fase. Jesus foi preparado. Já pensei isso no passado muitas vezes. Como é que pode? Gente, Jesus como homem viveu nesse mundo, debaixo da influência do Espírito Santo. Ele largou a sua divindade, ele não operou como Deus. Ele era Deus no seu espírito, 100% homem, 100% Deus, porque precisava pagar um preço de natureza. Ele me substituiu. Mas ele viveu debaixo da influência do Espírito Santo em tudo. No que ele falava, no que ele fazia. Para você ter uma ideia, que João capítulo 14 diz que obras maiores nós faremos. Olha, se Jesus fez como Deus, como é que eu vou fazer obras maiores que Jesus? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então o que acontece? Jesus ele se prepara para o último momento que ele tinha que enfrentar a cruz. De nada adiantaria Jesus ter nascido. De nada adiantaria ele viver os anos todos que ele viveu, os 3 anos de ministério que ele teve, se ele não tivesse sido sacrificado. Mas não é uma questão de pegar ele pela gravata. Preste bem atenção, ninguém pegou Jesus na gravata. Ele se entregou, porque está escrito aqui em João também que ele tinha poder para resgatar e para dar a vida dele. Ele fez isso como escolha. Uma certa ocasião queriam empurrar Jesus lá para baixo, que ele estava num lugar bem alto, e simplesmente Jesus passou no meio deles, ninguém pegou nele. Porque ele ia morrer na hora certa, porque ele se entregou para isso. Então Jesus se preparou durante 30 anos, 33 anos. Começou o seu ministério com 30, ele já estava preparado, mais 3 anos de aperfeiçoamento para poder chegar lá. E veja o que eu quero te falar, eu não estou falando nada das minhas axiologias, eu estou te falando com base bíblica. Você quer ver uma coisa? Hebreus, vai comigo, capítulo 5. Segura o pensamento aí. Hebreus 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Meu Deus. E tendo sido então aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Diga aleluia. Então você vê que Jesus ele foi aperfeiçoado. E Jesus se preparou. Vai comigo então a Lucas, capítulo 2. E nós vemos que desde o início, Jesus ele tinha isso como consciente. Veja, Lucas capítulo 2,
no verso 40, crescia o menino e se fortalecia, não do ponto de vista físico, também, obviamente, ele estava crescendo, mas ele não ia para a academia. Crescia enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Um pouquinho mais à frente, a gente vai ver aqui que todo mundo tinha que adorar a Deus uma vez por ano. Aliás, são 3 festas que eles são obrigados a ir a Jerusalém. E numa dessas festas, o que aconteceu? Gente pra caramba, não sei se já aconteceu isso contigo. Daqui a pouco vamos embora, todo mundo tranquilo, beleza, vamos embora para cá. Ih, cadê o menino? Quantos filhos tem? São 10. Conta aí. Está faltando um. Cadê o menino? Sumiu. Já passou por uma dessas, seu filho se perde no shopping, você fica assim, cadê o menino? Ele estava ali na mesa. A bronca sobre o pai. Você não viu o menino? E tal. Meu Deus, e perguntava para os parentes, vocês viram? Alguém viu o menino? E ninguém viu o menino e tal. Voltaram, olha onde é que Jesus estava, jogando uma pelada, aleluia. Não, ele não gostava de futebol. Não é questão de gostar de futebol, mas veja, ele não estava fazendo coisa de menino. Olha onde é que o menino estava, 46, 3 dias depois. Olha o coração de mãe, hein? Que alguém diga misericórdia. O marido não, é só a mulher. A mulher que tem esse coração, misericórdia, meu filho, há 3 dias depois, acharam o menino no templo. E o que ele estava fazendo? Sentadinho, no meio dos doutores, ouvindo a rapaziada e interrogando. Está se preparando. Olha aí o próximo verso, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos... Ele crescia, ele se preparava para propósitos maiores. Há um novo tempo para você entrar. E nesse novo tempo é um novo ciclo de maior preparação para você segurar coisas. Ninguém sustenta se não estiver preparado. Diga aleluia. O que Deus tem sempre é maravilhoso para nós, mas requer de nós estar preparado para sustentar tudo isso. Senão as coisas se perdem. Então aqui, só para você terminar de entender, depois a gente vai dissecar coisas, mas primeiro Deus fala assim, esquece o teu passado, desliga esse farol que o inferno acende na sua traseira. Desliga isso. Não permita isso te controlar, te tirar a tua atenção. Olha o seguinte, acende o farol, porque eu estou te mostrando. Então se posiciona com aquilo que eu estou te mostrando. E você vai acelerando, posicionamentos de fé, são desafiantes. E aí a iluminação de Deus vai continuar. E outra coisa, você não sai da estrada, você está na estrada que Ele preparou. Na iluminação da verdade que Ele põe no teu coração, você anda na estrada que já está preparada. Não vai construir uma Rio-São Paulo à medida que eu caminho nela. A Rio-São Paulo já está prontinha. 2019 já está prontinho na tua vida. Nós só vamos andar na iluminação da verdade respondendo a Ele. Quem está compreendendo isso aí? Então vamos embora ficar de pé, aleluia.